Pois é, tem dias que a gente acorda quase que sem palavras. É como se as nossas ideias não conseguissem entrar num eixo, é como se os meus pensamentos, eles funcionam uma determinada energia que na hora que eu vou me comunicar, gente, sai completamente diferente do que eu estava pensando. Parece que eu tô falando A pessoa tá entendendo D e a gente simplesmente não tá conseguindo se comunicar. Quem mais está sentindo isso aí? Bem-vinda a Mercúrio retrógrado. Não, ele não está ficando retrógrado hoje. Ele vai ficar retrógrado na. Deixa eu confirmar aqui. Ele vai ficar retrógrado amanhã, se eu não me engano. Amanhã ou sexta-feira. Depois eu atualizo certo a data para vocês. Mas sempre que esse planeta ele está retrogradando, a gente é convidada a retrogradar também, sabe? E eu gosto muito de pensar nos planetas não como um símbolo ou algo distante e inerte. São consciências, são seres inteligentes, tão inteligentes quanto a gente, até mais inteligente do que a gente, se a gente pensar na grandeza que são esses planetas. Mas quando ele é um planeta como Mercúrio, que está conectado ao nosso intelecto, à nossa capacidade de se comunicar, de interagir, ao nosso comércio, às nossas negociações, é a nossa troca, a nossa comunicação, é também a comunicação de um lugar para outro. Sempre que isso começa a andar para trás, a gente começa a andar para trás nas nossas ideias também, na nossa comunicação, nas nossas negociações, nas nossas trocas. Então é um período que favorece muito essa reflexão, o repensar, renegociar, refazer, resolver, né? Aquilo que aparentemente já estava resolvido, mas aí, sei lá, parece que esse assunto ainda não está tão bem resolvido assim dentro de mim. Parece que tem algo mais profundo sobre isso que eu preciso acessar no meu coração. Então esse é um período que favorece muito isso, e que bom, porque nesse fluxo que a vida está caminhando hoje, é muito difícil a gente parar e pensar, a gente parar e se conectar com a gente de forma mais profunda, porque é uma correria. E aí nesses momentos de retrogradação, onde a internet não funciona, então eu não posso ficar lá rodando aquele negocinho, aonde eu não estou conseguindo me comunicar direito com as pessoas, então eu também não quero ficar conversando. E aí talvez o caminho que eu tenho é parar e ficar em silêncio e olhar um pouco para dentro de mim. Que o próprio signo que isso vai estar acontecendo, que é o signo de Peixes, favorece também essa conexão com o nosso interior, com as nossas emoções, com o nosso inconsciente, também com a nossa espiritualidade, porque quando a gente não consegue se orientar no mundo, a gente precisa de um apoio externo, vamos dizer assim, né? E vem da espiritualidade muitas vezes, então é um momento que favorece muito isso. Bom, eu sou Bia Viana, você está no podcast Louva a Deusa. Se você está me assistindo aqui no YouTube, deixa o seu like, me segue aqui para estar recebendo esses conteúdos diariamente e também compartilha esse vídeo, assim você ajuda a impulsionar essa mensagem para chegar em mais pessoas e deixa aí uma forma de contribuição a esse trabalho que está sendo feito. Se você está no Spotify, mesma coisa, e se você está no nosso grupo do WhatsApp, deixa aqui uma curtida para eu saber que você está me escutando. Então, a gente vai entrar com o Mercúrio retrógrado essa semana. E tem muita gente que pinta um Mercúrio retrógrado como se fosse um momento ruim. Porque é um momento que faz a gente parar um pouquinho. E para quem está muito nesse fluxo da correria, né, das negociações, de tudo muito rápido, de preciso fazer isso para ontem, e da comunicação, pode ser um período mais desconfortável, realmente, porque eu vou ser empurrada a refletir sobre algumas coisas, a repensar. Eu vou perceber que eu não tô conseguindo me comunicar direito com as outras pessoas, e que bom, porque talvez seja para eu ficar em silêncio, não seja para eu falar. Às vezes o que eu tô recebendo ali de insight, de intuição, não é para eu passar para o outro, é para eu guardar para mim. Porque a partir do momento que eu falo, né, a fala ela vem aqui da região da nossa garganta.
Se eu falo aquilo antes daquilo chegar no meu coração, eu não sou capaz de absorver aquele conteúdo com profundidade. Então eu acabo que deixando escapar, deixando vazar de mim algo que eu estou recebendo, que talvez seja um conhecimento espiritual tão profundo, tão valioso, que não vale a pena realmente você falar sobre aquilo. Vale a pena você receber, guardar no teu coração, digerir, mastigar, e depois que aquilo estiver bem assimilado dentro de você, você põe para fora e compartilha. Então, Mercúrio retrógrado, ele traz a gente para esse lugar. E esse Mercúrio retrógrado, em especial, ele vem com essa energia por conta do signo de Peixes, que é um signo que nos conecta muito com a espiritualidade. Mas cuidado, porque junto com essa conexão espiritual, a gente também pode cair em alguns buracos, como vícios, fuga da realidade. Porque pensa só, quando a gente tem de fato uma conexão espiritual profunda e verdadeira, a gente geralmente passa por uma experiência muito fantástica, sabe? E é fantástico mesmo. Às vezes a gente vê coisas muito bonitas, sente determinadas coisas que no dia a dia a gente não costuma sentir. Isso leva a gente para um lugar de muito prazer interno, porque a gente acessa um novo nível de consciência. Mas se eu não estou bem ancorada, aterrada, firme mesmo aqui no meu corpo, na matéria, que é o signo de Virgem, que está oposto ao signo de Peixes, se eu não trago um olhar crítico e cirúrgico para aquilo que está me sendo mostrado, eu acabo me perdendo. E esse me perder faz com que eu caia em usos de substâncias para entrar ainda mais nesse estado alterado de consciência. Só que aí isso deixa de ser algo que está me ajudando a ter uma elevação espiritual e passa a ser algo que está simplesmente me tirando da minha realidade, porque eu não estou suportando encarar os problemas que eu tenho com a minha família, com os meus pais, com o meu marido, com o meu filho, com o meu trabalho, com a minha vida, e eu quero viver naquela experiência fantástica, mas aquela experiência fantástica não vai resolver os seus problemas, é só mais uma experiência fantástica. E aí eu posso acabar me perdendo dentro desse lugar para fugir da realidade. E não que tenha algo de errado com isso, mas pensa bem, se você está vivendo aqui, não faz sentido você querer viver lá, sendo que a sua evolução espiritual, ela acontece aqui. E essas experiências, elas são simplesmente uma forma de abrir espaço na sua mente, no seu coração, para lidar melhor com os seus problemas. Só que se a gente não usa dessa forma, a gente acaba se perdendo. E usando aquilo para fugir da nossa realidade, para fugir da nossa vida, para fugir dos nossos problemas. Então, são águas piscianas que a gente precisa ter muito cuidado ao pisar nessas águas. E por isso que existe o signo de Virgem ali oposto, para trazer para a gente esse olhar crítico. Por que que isso está me sendo mostrado? Por que que esse ser está se apresentando para mim? Por que que eu estou vendo essas coisas? Por que que eu estou experienciando isso aqui? E é esse olhar que faz você colocar os pés no chão e fazer para a prática. Poxa, se eu tive uma conexão fantástica com esse orixá, com esse santo, com essa deidade, com essa figura, com essa entidade, o que eu posso fazer de útil com isso? Talvez eu esteja precisando criar algo novo, talvez eu esteja precisando gravar um podcast, falar sobre isso, talvez eu esteja precisando colocar isso em prática na minha vida. Mergulha nisso com esse olhar crítico de Virgem. E esse é o grande aprendizado para esse Mercúrio retrógrado. Não é para você se perder nas águas piscianas, fugir da realidade, ir em busca de mais e mais experiências fantásticas. Mas se você tem uma experiência fantástica nesse período de introspecção, traga isso para cá. Faça algo de útil com isso. Porque a gente está aqui é para ser útil, é para servir, é para produzir, é para trabalhar, é para gerar riqueza, é para estar aqui, vivendo aqui, é para resolver nossos problemas, é para aprender a se relacionar, é para aprender a lidar com o nosso corpo, com a nossa saúde.
E a evolução espiritual que a gente busca, ela tá aqui, mais do que nunca. A sua evolução espiritual, ela tá naquela pessoa que você tem mais dificuldade de se relacionar, seja o teu filho, seu marido, sua mãe, seu pai, sua avó, sei lá quem, seu chefe, seu colega de trabalho. A sua evolução espiritual, ela tá ali. A partir do momento que você aprende a se relacionar com essa pessoa, aceitar as diferenças e respeitar as diferenças. Então, esse é um Mercúrio retrógrado que, se a gente souber mergulhar fundo e aproveitar essa energia que está disponível para nós nesse momento, a gente pode ter, assim, experiências fantásticas, com certeza, mas mais do que isso, fazer algo de útil com essas experiências, trazer essa espiritualidade para nossa realidade e não como algo distante daqui. Que a gente possa colocar os nossos pés no chão e não fugir da nossa realidade, não usar a espiritualidade e outras ferramentas como fuga, mas sim como catalisadores para a gente conseguir resolver as nossas questões e caminhar aqui nessa experiência com mais presença, com mais integridade. Essa é a mensagem de hoje para vocês. Eu desejo a você uma ótima quarta-feira, dia de Mercúrio, e hoje falando sobre ele. Então que a gente aproveite esse dia. Um bom dia para você.